Os dois Pedros são boas opções para a rodada 29 do Cartola FC 2022, mas além deles, o ataque está recheado de opções interessantes. Neste vídeo, eu vou te passar um top 5 de dicas, posição por posição, para te ajudar a mitar nessa rodada. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo de Cartola, rodada 29. Começa aí no sábado, lembrando que no domingo não terá jogo aí por causa das eleições, né? Enfim, já vamos sem enrolação, passar para as dicas posição por posição, né? A gente trouxe um vídeo o último vídeo que a gente fez foi sobre os SGs. Tá aqui o meu time da última rodada, né? Eu fiz também o vídeo lá contando como é que foi o nosso desempenho. Passei os melhores SGs, melhores ataques, analisei os confrontos, enfim, aquele vídeo bem bacana que vocês sabem, né? Então, quem puder, dá uma voltadinha lá para acompanhar o vídeo, né? Bom, aqui a gente vai voltar para a nossa escalação tradicional. Lembrando que a gente escala nosso time, publica no Instagram nosso time final, né? Lá na live de sábado a gente monta o time final e posta no Instagram. Aqui eu vou passando as dicas, os 5 melhores para cada posição, tá? Vamos começar lá pelo goleiro. Bom, primeira opção que eu vou falar para vocês aqui é do Cássio do Corinthians, né? O Cássio, no último jogo, fez 3,50, mesmo perdendo o SG. Falei para vocês no vídeo anterior que ele é um goleiro que tem uma média muito boa de defesa jogando em casa, uma média de 4 defesas por jogo, média de pouco mais de 6 pontos, né? Enfrenta o Cuiabá, que vem cedendo bastante SG. Cuiabá, nos últimos 5 jogos, cedeu 4 SGs. Não vem sendo tantas defesas assim, né? Então, o Cássio é mais pelo SG, mas como o Corinthians cede espaço para finalização, quem sabe ele consegue umas 2, 3 defesas aí e ajuda a gente. Outro nome interessante, pensando na questão do SG, é o goleiro do Atlético Paranaense, né? O Bento. Também é um nome que dificilmente vai ter muitas defesas. O Juventude é um time que não costuma ceder muitas defesas para goleiros adversários, mas cede bastante SG, né? Aí eu vou falar para um goleiro para vocês aqui que eu gosto muito, muito para a rodada, que é o Everton do Palmeiras. Vou até vir aqui para o site do Scouts Estatísticas aqui do Cartola FC Brasil, para passar um pouco da pontuação cedida pelo adversário, né? A gente vai ver que o Botafogo é um time que finaliza bastante, né? E além disso, eu acho que sim, o Everton tem um potencial de SG. Coloquei como uma das melhores opções de SG o Palmeiras, né? E aí vocês podem ver aqui, ó. O Botafogo nos últimos jogos, jogando em casa, né? 2 finalizações aqui contra o Curitiba, contra o América Mineiro, 5 finalizações. Matheus Cavicchioli limitou. O Santos conseguiu 4 defesas aqui, 9 pontos. Renan, 5 defesas também, e 9 pontos. Enfim, além dos SGs, o Botafogo tá cedendo também defesas, né? E o Everton jogando fora de casa tem uma média de mais de 5 pontos aqui, 5,05. Nos últimos 5 partidas, média de 4,5. Enfim, goleiro interessante para essa rodada, né? Voltando aqui, outras opções interessantes de goleiros que eu trago para vocês é o Kehler do Internacional. Tá em dúvida, né, entre o Kehler e o, tirando dos prováveis aqui, mostrando o time do Internacional. Tá em dúvida entre o Kehler e o Daniel. Qual é um dos dois que jogar é boa opção? Como eu disse, os dois são goleiros que tem em média aí 3 defesas por jogo. O time do Santos é um time que finaliza bastante, tá com dificuldade de fazer gol. Então, outra opção interessante, né? E para finalizar, um nome um pouco mais ousado para vocês aqui, a gente tem o Santos do Flamengo. Santos do Flamengo. O Bragantino é um time que finaliza bastante. Deixa eu voltar aqui até no Scouts FC para a gente olhar um pouco do Santos, né? É um goleiro que, jogando em casa, não tem muitas defesas, é verdade. Consegue alguns SG, sim, mas principalmente por causa do Bragantino, por isso que eu disse que é uma opção mais ousada. O Bragantino, aos últimos 2 jogos, finalizou 5 vezes, voltando mais 3, 6 defesas. Enfim, é um time que vai bastante para frente e cede bastante defesas para o goleiro adversário. Então, recapitulando aí o top 5 de SG, a gente tem o Cássio, o Everton, Santos, Bento e Kehler, ou Daniel, né? Vamos agora para a posição de lateral. E o primeiro nome que eu vou trazer para vocês aqui é o Bustos do Internacional. Vamos voltar aqui pelo. Vamos agora para o Footstats, que é uma plataforma aqui interessante também para a gente olhar a questão de média, né, cedida, de desarmes principalmente, e olhar aqui a perda de posse de bola, né, que é um scout que eu gosto de olhar bastante. Pegar a média aqui, né, e pegar o time do Santos. Vamos achar o time do Santos aqui.
Santos. Então vocês podem ver que desde que chegou a jogar aqui, o Soteldo é um cara que vem perdendo muita posse de bola. Foram 35 em 5 jogos. Se a gente pegar isso, se vocês recapitularem os times que jogaram contra o Santos, lateral direito, né, que é onde joga o Soteldo ali, foi sempre 4, 3 desarmes nos últimos 5, 6 jogos, tá? E é justamente a característica do Bustos. Ele, além disso, é um lateral que também tá com uma participação ofensiva legal, estava suspenso no último jogo, volta agora. Uma opção de SG também do Inter legal. Então, Bustos é o nosso primeiro nome que a gente vai indicar para vocês. Indo aqui para o Scouts, né? Um outro time que também está cedendo bastante participação de desarme para o lateral é o time do Cuiabá, né? Se a gente pegar aqui, vou pegar o Lucas Piton, que agora até está nos prováveis, antes estava o Fábio Santos. Olha só as pontuações dos laterais esquerdos contra o Cuiabá, né? O Pedrinho aqui conseguiu uma assistência e um desarme. O René conseguiu 4 desarmes. O Arthur Henrique conseguiu 4 desarmes. O Cris Silva, 2 desarmes e conseguiu 9,4 aqui com mais 2 finalizações. O Egídio, 11,6. Então tá com uma recorrência grande. O Piton é um lateral que eu gosto bastante. Ele já tem 1 gol e 3 assistências no campeonato. 47 desarmes em 22 jogos. Então, é uma opção interessante aí do Corinthians para a gente escalar, tá? Outra opção de lateral interessante é o Marcos Rocha do Palmeiras. Vamos voltar aqui pro site do Cartola mesmo, né? O Marcos Rocha jogando fora de casa tem uma média de 8,1. Enfrenta o Botafogo, enfrenta o Jefinho, né? Que também é um cara que cede bastante desarmes. Então, o Marcos Rocha é um nome interessante para a rodada, tá? Aí, outras opções mais ousadas, a gente tem o Juninho Capixaba, que tá difícil do cara baixar de 5, 6 pontos, aí tá indo muito bem sempre, né? A gente vê a regularidade dele. Pode ser que ele enfrente o Dadá Belmonte ali caindo pelo lado dele, e aí cresce muito potencial. E eu gosto também do Ayrton Lucas do Flamengo, é um lateral que vem com uma regularidade boa. Enfrenta o Arthur também do Bragantino, que é um cara que cede bastante desarmes. E outra opção interessante aqui, mais fora da curva, a gente tem o Kelvin do Atlético Paranaense. Juventude é um time que cede muito SG. O Kelvin cobra bola parada aí no Atlético Paranaense, então pode ser um nome interessante para gente escalar, tá? Opção também do Atlético Paranaense. Vamos agora para a posição de zagueiro. E o primeiro nome que eu vou indicar para vocês aqui, indo aqui pela plataforma do Scouts Estatísticas, é o Balbuena do Corinthians, tá? Nome muito interessante. Vocês vão ver que o Balbuena, nos últimos jogos que ele foi mandante aqui, ele tem 1 gol já, 2 gols do campeonato, na verdade, e tá com 13 desarmes em 7 jogos, na média de quase 2 desarmes por jogo. Se a gente pegar a média dele só em casa aqui, ó, 5,85. E aí a gente vê a recorrência do time do Cuiabá, ó, tá sempre cedendo alguns pontinhos pro zagueiro adversário, ou com SG, ou mesmo com desarmes, né? Então isso dá uma segurança pra gente de que vai ter uma pontuação legal. Segunda indicação para vocês aqui é a dupla do Palmeiras, na verdade. Tanto o Gustavo Gomes como o Murilo, né? Se a gente pegar nos últimos jogos, o Murilo tá até com uma pontuação melhor do que o Gustavo Gomes. Deu essa última mitada aí contra o Atlético Mineiro, fez gol, desarmou pra caramba. No jogo anterior ele tinha dado assistência contra o Santos. Se a gente pegar na temporada inteira, o Gustavo Gomes tem 9 gols e o Murilo também tem 9 gols e 2 assistências. O Gustavo Gomes está com uma média melhor aqui no Cartola, porque os gols do Gustavo Gomes foi no Campeonato Brasileiro, né? Já são 7, né, que ele fez no Campeonato Brasileiro e 34 desarmes. Então acho que a dupla do Palmeiras é muito boa. O Botafogo é um time que o desempenho dele como mandante é ruim. O Botafogo está melhor como visitante do que como mandante. Então a dupla do Palmeiras é interessante para a rodada, tá? Outro nome que eu acho bem interessante também de vocês escalarem é o Rodrigo Moledo do Internacional. Ele tem poucos jogos aqui no retrospecto recente, né? Tava lesionado, tá voltando de lesão. Mas jogando em casa, a média dele é de mais de 5 pontos. E ele gera bastante scout, né? Se a gente vê aqui na plataforma do Scouts Estatísticas, vamos dar uma olhadinha no Rodrigo Moledo, vocês vão ver que em casa, ó, 5,3, 11,7, 6 desarmes nesse jogo, 4 nesse outro aqui. Então, tirando esse jogo aqui contra o Flamengo, ele tem pontuações bem interessantes, tá? Então, Rodrigo Moledo é mais um nome que eu indico para vocês. Pablo do Flamengo, mais fora da curva, mais pensando em desarmes, né? E aí, um último nome que eu quero falar para vocês é do Nicolas Hernandes do Atlético Paranaense. Claro que se a gente tivesse o Pedro Henrique, seria uma ótima indicação. E por que eu indico o Nicolas Hernandes? O Juventude é um time que cede muito SG e também cede muito scout básico aí para os zagueiros adversários, né? A gente viu no último jogo o Fluminense, o Nino conseguiu 7 pontos. Contra o Palmeiras, mesmo sem SG,
O Murilo e o Gustavo Gomes foram muito bem. Então, o Nicolas Hernandes é um nome bem mais fora da curva e interessante para a gente escalar, tá? E assim a gente fecha nossas indicações de defesa. Se você é novo no canal, se inscreve aqui que a gente sempre posta bastante conteúdo. Se está gostando do conteúdo, né? A gente traz bastante informação de dados para vocês. Então se inscreve aqui no canal e comenta como é que vai ser o seu sistema defensivo. E vamos agora para o meio de campo, né? Posição de meio e ataque é onde a gente consegue nossas mitadas. Eu vou começar falando de um cara que é difícil deixar de fora, Arrascaeta do Flamengo. No último jogo aí, conseguiu 9,30, né? No último jogo que ele foi titular. É um cara que gera muito scout. Nesse jogo que ele fez 9,30 foi sem gol e sem assistência. É nosso xodó aqui do canal, a gente quase sempre escala ele. E tá difícil a oportunidade de escalar o Arrascaeta como provável, né? Geralmente ele tá sendo poupado aí, entrando no segundo tempo. Como titular, não dá para deixar o Arrascaeta de fora, tá? Eu costumo escalar meu time depois, mas com certeza ele vai estar. Outro nome interessante aqui é o Scarpinha do Palmeiras, né? No último jogo, para vocês verem, o time do Palmeiras não estava tão bem ofensivamente, o Scarpa não estava produzindo tanto, mesmo assim foi no finalzinho ali, deu assistência dele, né? 5,6, então é esse cara que, mesmo quando não tá num grande dia, consegue participar de gol. Já são 4 gols e 10 assistências, né? Botafogo não vem cedendo tanta participação ofensiva assim para meia, mas de qualquer jeito é um bom nome. Aí vamos para a plataforma aqui do Scouts Estatísticas para mostrar dos meias, porque a terceira indicação é um cara oscilante, é o Terans do Atlético Paranaense. Vocês vão ver que é um cara que oscila bastante, né? O Terans, assim, ele tem 11 jogos em casa. Desses 11 jogos, em 5 ele passou de 10 pontos. E em 6 ele fez menos de 3 pontos, né? Então ele vive nessa gangorra aí, muito oscilante, né? Mas nessa rodada eu acho que ele é um nome indispensável de você colocar, porque olha o Juventude. No último jogo, 13,7 para o Arias e 9,1 para o Michel Araújo. Contra o Palmeiras, Zé Rafael e Gustavo Scarpa. Contra o Internacional, Edenilson e Johnny. Contra o Cuiabá, Rafael Gava e PP. E mais atrás aqui contra o Bragantino, o Praxedes, né? Então, assim, em todos esses jogos, é uma recorrência de 100%. O Juventude foi um time que cedeu mais de 5 pontos para o meio adversário, sendo que nos últimos 3 foi mais de 10 pontos, né? Foram grandes mitadas. Então, nessa oscilação do Terans, vamos torcer para que seja nessa rodada que ele dê essa mitada, tá? Outro nome interessante que eu acho para a rodada é o Zaratio. Tá em dúvida entre o Zaratio e o Nacho, né? Mas eu acho que o Zarate vai para o jogo, sim. Agora ele está até como provável aqui no Cartola. E por que eu acho que ele é um nome interessante? Tá bom para valorizar também. E Fluminense é o time que mais cede desarmes para meias, né? Nos últimos 5 jogos que o Fluminense jogou, ele cedeu 58 desarmes para meias. Então, um número muito interessante. O Zarate se caracteriza muito por isso, né? Por conseguir muitos desarmes. Então, é um nome bem legal para a rodada. Outros nomes pensando aqui na regularidade, a gente tem o Johnny do Internacional, né? Jogando contra o Santos. O Johnny é um cara que desarma bastante. Nos últimos jogos em casa, ele deu essas mitadas aí. Então, tem a média básica interessante a seu favor. Por isso, é a nossa quinta indicação. Outros nomes mais fora da curva aí, a gente tem o Sacha aí do Fortaleza, né? Fausto Vera também vem numa regularidade boa, 4,90 na última. E vamos finalmente para o ataque, que é a posição que está mais recheada aí. E vamos começar falando, claro, da dupla de Pedros, né? Pedro Queixada, aí, atacante agora de seleção brasileira, tá com moral, fez gol aí no jogo pela seleção, né? Nosso camisa 9, quem sabe vai ser o 9 do Hexa aí, né? Enfrenta o Bragantino, que na última rodada o Internacional acabou zicando aí o alemão, mas antes disso, nos últimos 7 jogos do Bragantino, foram 7 gols de atacante. Em todos teve um atacante fazendo um gol. E o Pedro, claro, o melhor atacante de atividade do Brasil, tem que estar no seu time aí nessa rodada, tá? E o Pedro Raul, vice-artilheiro do campeonato, também é um ótimo nome para a rodada. A gente pegar os últimos dados do Fortaleza, nos últimos 4 jogos, o Fortaleza tomou gol em todos eles, inclusive contra o Juventude, né? Que é um time mais fraco. E nesses jogos aí, foram 6 participações em gol para atacantes, tá? Então, assim, o Fortaleza está cedendo bastante gol e assistência para o time adversário. Pedro Raul jogando em casa é um cara que está sempre participando muito de gols, né? Nos últimos 10 jogos dele, em um ele não jogou, que foi justamente o último. Em outros 6 ele participou de gol, e mesmo assim nos outros que ele não participou de gol, ele conseguiu uma média básica interessante. Então, Pedro Raul, ótimo nome para a rodada.
E aí, quero mostrar para vocês aqui no Scout Estatística um nome bem ousado que eu vou com certeza escalar no meu time aqui, que é o Hulk, do Atlético Mineiro. Por que eu vou escalar o Hulk? Bom, se a gente pegar a recorrência do Fluminense, olha só. Fluminense, no último jogo, Gabigol fez gol e o Everton Cebolinha deu uma assistência. Contra o Atlético Paranaense, Coelho 11,2 e Pablo 12,8. Contra o Internacional, Carlos de Pena 10,5, Wanderson 8,3 e Alemão 8,2. Contra o Santos, Marcos Leonardo 9,7 e o Ângelo 4,4 com assistência. E o Pedro Raul também fez gol junto com o Nicolas. Então, assim, todo jogo tá tendo um monte de gol e assistência contra o Fluminense. É um time que joga e deixa jogar, né? E o Hulk, jogando em casa, ele vem com uma boa regularidade aí em scout básico, ó, 5,9 contra o Palmeiras, sem gol e sem assistência. E aqui, ó, 2 jogos, 15,5 e 13,4. Provavelmente vou fazer essa apostinha no Hulk, nome interessante para a rodada. Acho que o Keno também é válido, a aposta mais ousada, né? Outro nome que eu gosto para a rodada é o Yuri Alberto, do Corinthians. O Cuiabá tem essa regularidade de ceder todo jogo é gol para atacante, né? Todo jogo que o Cuiabá é visitante. E o Yuri Alberto, como a gente disse aí na última rodada, é um cara que nos últimos 3 jogos que ele participou fez gols e gerou scout básico, né? Que é uma coisa que dá uma tranquilidade pra gente, que é um nome interessante. E além dessas opções que eu falei aqui para vocês, acho que tem outros nomes mais ousados, como o Bissoli aí do Avaí, né? O Atlético Goianiense cede muita participação em gol. A gente tem o alemão do Internacional, tem também subindo aqui mais, o Cano, como eu disse, o Atlético Mineiro é um time que tem potencial de fazer gol, o Fluminense toma bastante, mas também faz, né? Então, o Cano, artilheiro do campeonato, também é um nome interessante. E aí, finalizando as dicas aqui de técnico, acho que a gente tem o Dorival Júnior e o Felipão aqui como opções mais interessantes, e quem sabe o Vitor Pereira também. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que ajuda muito. Comenta aí se você vai fazer essa dobradinha aí de Pedros. E até a próxima. Tamo junto, boa sorte para vocês na rodada. Falou!